E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Hocus Pocus Event Horizon. Dando sequência a essa série de rótulos da cervejaria Hocus Pocus, hoje nós vamos com a Event Horizon, uma New England IPA, uma Haze IPA, uma Juice IPA. É um estilo que surgiu na região da Nova Inglaterra, ali no nordeste dos Estados Unidos, que engloba aquela região de Vermont, Connecticut, New Hampshire. E foi justamente nessa região onde surgiu a cervejaria The Alchemist, do John Kemish, cervejeiro, em 2003, que criou uma Double IPA ao estilo dele, ao seu próprio gosto. Utilizando uma levedura local, hoje conhecida como levedura Conan ou levedura Vermont, ele criou essa Double IPA com baixa intensidade de amargor. Ele buscava basicamente aroma e o sabor dos lúpulos. Então ele passou a utilizar uma quantidade grande de lúpulos em adições tardias, ou seja, no final da fervura ou já com a fervura encerrada, para se extrair muito mais sabor do lúpulo e aroma. E grandes doses cavalares de lúpulos durante o processo de fermentação e maturação. O que aconteceu é que essa levedura, uma levedura de baixa floculação, que resultou numa cerveja muito turva, opaca, com características que lembravam um grande suco de frutas, principalmente porque as características que ele estava buscando no lúpulo eram aroma e sabor. E utilizou lúpulos da nova geração, esses lúpulos mais frutados, com essa pegada de frutas tropicais, frutas amarelas, frutas com caroço, tanto lúpulos norte-americanos quanto lúpulos da Oceania, ali da Austrália, da Nova Zelândia, que conferiram a essa cerveja essa pegada muito frutada, cítrica, tropical, suculenta e turva. A cerveja Red Topper, então, virou uma referência como a cerveja que deu origem ao estilo New England IPA, sendo que o próprio John Kemish não considera ter criado um novo estilo. Na cabeça dele, ele simplesmente fez uma cerveja que ele estava a fim de tomar, uma Double IPA ao seu próprio gosto. Só que ele acabou criando esse estilo que se difundiu muito rapidamente e que hoje, aqui no Brasil, diversas cervejarias produzem com grande qualidade, diga-se de passagem, todas muito bem feitas, mas muito próximas entre si. E poucas são as cervejarias, como é o caso da Hocus Pocus, que conseguem trazer inovações para o estilo. Cerveja New England IPA. Não traz muitas informações aqui. Late hopping, lúpulos tardios, adições tardias. O círculo de espectro da Hocus Pocus aqui traz corpo, cítrico, dank, frutado. Não tem maiores informações a respeito. Ingredientes: água, cevada, aveia, trigo, lúpulo e levedura. Não traz aqui o índice de amargor. Uma cerveja com 7% de graduação alcoólica. O uso de aveia, centeio, trigo tem se tornado cada vez mais comum para facilitar essa turbidez e para poder trazer um corpo mais aveludado, um toque mais sedoso para o corpo da cerveja, que tem a ver também com essa pegada mais suculenta, né, mais espessa, que o estilo mesmo propõe. A Event Horizon foi uma das primeiras New England IPAs que eu provei. Junto a ela eu provei na mesma época a Yellow Cloud, que não chega a ser uma New England IPA, ela é uma American Pale Ale inspirada nas New England IPAs, mas também provei a Galaxy Detox, que era uma New England IPA da Three Monkeys, que acabou virando sazonal. Eu estou até esperando que saia uma nova edição dela para poder trazer aqui para o canal, porque é uma cerveja realmente assim, espetacular. E a memória que eu tenho da Event Horizon, que também se tornou sazonal, ela não está disponível ao longo do ano inteiro, foi mágica, porque ela me abriu horizontes, assim, literalmente, como o próprio nome diz,
antes inimaginados para possibilidades cervejeiras. Eu estava começando a beber New England IPAs naquela época. Isso foi por volta de 2016, 2017. E eu acredito que tenha sido em 2016. E por conta daquele momento de provar esse estilo, eu acabei me apaixonando pelas New England IPAs. Hoje é um dos meus estilos favoritos, assim, de paixão mesmo. Gosto muito. E já tem um bom tempo realmente que eu não bebo a Event Horizon. A primeira vez que eu bebi foi em chopp, mas todas as ocasiões posteriores foi em lata mesmo. Portanto, não vou me estender mais. É uma cerveja que eu tenho muito apreço. Estou bastante ansioso. Sem maiores delongas, vamos pro copo. Quanta espuma! E que aroma! Hoje eu estou fazendo serviço a partir de uma lata de 473 ml em um copo Juicy, muito utilizado para as New England IPAs. O rótulo da latinha, na cor amarela com detalhes em laranja, traz a marca Hocus Pocus Event Horizon e um personagem, aparentemente um astronauta, pegando fogo. Arte de Daniel Natali. Lembrando que essa série foi escolhida por Elton José Pinheiro, Marcos Figueiredo Pena, Paulo Moura, Jones Rodrigues, Bruno Xavier, Márcio Mendonça, Ismael Jorge, Fante, Monique Fernandes, Thales, Matheus Pureza, Roeride Cris, Matheus Massoli, Vitor Tercer e Marcelo Marques Machado, através de uma votação fechada e exclusiva em nosso clube de canais. Bom, como a gente pode ver, ela teve uma grande formação de espuma. Isso não é padrão para o estilo. As New England IPAs, na verdade, costumam ter baixa formação de espuma, mas isso se deve a uma carga proteica muito grande. Adição de aveia, muito lúpulo, trigo. Então ela está realmente tendo uma boa formação de espuma. Lá fora não se usa tanto aveia e trigo. Obviamente a carga de lúpulos continua sendo muito grande, mas o fato de não levar nem aveia, nem trigo, nem centeio, diminui a carga proteica, obviamente, e faz com que a formação de espuma seja menor. Tanto que é muito comum a gente ver esse tipo de copo ovalado, que é o copo Juicy, cheio até a borda sem nenhuma espuma. Daí o nome Gringo Power, que significa, numa tradução mais literal, o serviço gringo, né? O serviço estrangeiro, que seria basicamente o serviço de um suco de frutas e não de uma cerveja. Essa espuma não tem uma cara muito bonita, ela tem uma formação meio espessa, bolhas grandes e tal, mas o aroma aqui de manga e maracujá, um pouco de pêssego talvez, lixia, abacaxi, tá tomando conta desde o momento em que eu abri a lata. É muito aromática. Ela parece um grande suco, ela é de uma cor amarelo caminhando para o alaranjado, turva, bem opaca, eu vejo sombra do outro lado. Ela é bem opaca, não dá para ver absolutamente nada. Essa espuma aqui não está muito bonita, mas o aroma aqui está impressionante. É um aroma fenomenal, tomando conta aqui da sala. Incrível, incrível mesmo. Espuma de muito boa formação, muito boa retenção, porque ela não está baixando com velocidade. Saúde! Passam-se os anos e essa cerveja continua maravilhosa. Corpo aveludado, muito suco de fruta amarela. Tem uma sutil adstringência. Ela é espessa, ela tem amargor, tem frutado, tem manga, maracujá, pêssego, abacaxi, lixia. Basicamente frutas amarelas. A lixia aqui é uma penetra, mas tá aparecendo também. Incrível. Ela tem um toque de umidade no aroma. É um aroma de umidade que remete a um ambiente que tem mofo. Não seria terra molhada não, é aquele ambiente muito úmido e fechado. Tem um pouco dessa pegada.
mas é no aroma, porque na boca é muita fruta. No fim de boca tem um pouco de pinho, um toque sutilmente resinoso. Tem um pouco de pinho no fim de boca, mas é muito suave, praticamente inexistente. É só no fim de boca mesmo e é justamente onde vem um pouco de retrogosto de amargor, porque ela, a sensação de boca é bem frutada mesmo. E espetacular, uma cerveja incrível, excelente representante do estilo, mais clássica. A própria Rocos Pocos traz muitas variações das New England IPAs, mas a Event Horizon é aquela New England IPA clássica, é a tradicional deles, da época que eles lançaram 3 New England IPAs, era a Event Horizon, uma Double New England IPA, que é a Overdrive, que eu já trouxe aqui para o canal, e a Super Symmetry, que se eu não me engano era uma Triple New England IPA, que eu nunca mais vi vendendo, não sei se foi tirada de linha de produção, se ela é uma sazonal mais esporádica do que a Event Horizon e a Overdrive. O que eu sei é que todas as 3 me fascinaram na época em que eu provei pela primeira vez, e foi mais ou menos no mesmo período em que eu provei essas 3 cervejas. Então a memória que eu tenho é muito nítida, tá? Inclusive das ocasiões em que eu bebi, e que eu fiquei muito apaixonado por todas elas. Continuo com essa paixão bebendo aqui a Event Horizon, que nunca me decepcionou e não foi dessa vez. Iniciantes. É uma exceção, porque ela é uma cerveja que vai aparecer amargor para vocês, mas eu acho que vocês precisam provar dela. Deem uma chance a esse amargor, mas preste atenção em outros detalhes. Preste atenção nesse corpo suculento, aveludado, cheio. Preste atenção no sabor, manga, maracujá, pêssego, frutas amarelas de um modo geral. Prestem atenção no aroma, que também é muito frutado. Tem muito dessa tropicalidade, tem muito dessas frutas amarelas. É uma cerveja que eu acho que vocês devem experimentar sem preconceito e sem ter medo do amargor. Vocês vão sentir amargor, ele existe, é uma cerveja lupulada, mas o foco não está no amargor. Comecem a perceber, utilizem-se dela para perceber justamente que existem outras notas sensoriais que ultrapassam o amargor. E aí a gente começa a curtir cada vez mais cervejas lupuladas. Hopheads, lupulomaníacos, iniciados de um modo geral, se vocês ainda não provaram dessa cerveja, estão perdendo tempo. É um espetáculo, é uma das cervejas mais incríveis que a gente tem no mercado nacional, dentro desse segmento, dentro desse estilo New England IPA. Ela é impecável em todos os detalhes, é mais um rótulo da Rocos Pocos que não decepciona. A Rocos Pocos nunca, em nenhuma ocasião, eu provei uma cerveja que eu achasse que foi mal feita, que não entregasse aquilo que ela propunha. O que eu já provei foram cervejas que eu não curti por uma questão de gosto pessoal, mas ainda assim, todo o mérito de qualidade estava ali. Eu coloco a Rocos Pocos no meu top 3 de cervejarias nacionais. Ela sempre me entregou muito mais do que as minhas expectativas, quaisquer que fossem os rótulos. Ela sempre entregou uma experiência que superou todas as expectativas. E não é diferente com a Event Horizon, que para mim é mais uma queridinha, é uma cerveja que eu trago no coração e é uma cerveja que cada vez que eu bebo me faz lembrar desses momentos mágicos que foi começar a descobrir as possibilidades do universo cervejeiro, e agora poder fazer isso junto a vocês é trazer de novo essa mágica para o ambiente. Saúde!